Muito bem, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas aulas para o Estatuto da Hemobras. Hoje nós iremos dar continuidade à aula anterior, a aula número 2, que nós vimos acerca do Estatuto da Hemobras, e hoje será a aula de número 3. Mas antes de continuar a nossa aula, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, também ative o sininho da notificação, para que quando a gente postar um novo vídeo, você possa ser avisado. Se puder também, comente, deixe suas dúvidas no comentário e compartilhe com um amigo, para ele também ter acesso às nossas aulas, ok? Muito bem, continuando, hoje, a aula de número 3, nós temos aqui como tema, da orientação pela União a respeito das obrigações ou responsabilidades financeiras. Bem, nós já vimos, na aula passada, nós terminamos a aula, nesse tópico, não deu para continuar o vídeo, mas nós terminamos comentando esse tópico. E nós vimos no artigo de número 7º, a respeito da orientação, esse título desse artigo de número 7º, ele é um pouco confuso, E para que a gente pudesse realmente entender o que significa, essa orientação sobre passada a Hemobras pela União, nós precisamos recorrer aos demais incisos, e artigos, e vimos que se trata de obrigações e responsabilidades de cunho financeiro, certo? Então nós vimos que aqui traz a disposição a respeito dessas obrigações, em que a Hemobras, ela somente poderá, aliás, a União somente poderá orientar a Hemobras a assumir obrigações, quando, e eu falei na aula passada, que quando tem essa expressão quando, trata-se, na maioria das vezes, na maioria dos casos, de hipóteses, certo? Então, nós iremos ver aqui que a Hemobras só vai assumir responsabilidades ou obrigações de cunho financeiro passadas ou repassadas pela União quando se tratar dessas duas hipóteses. Então, nós falamos ainda da primeira hipótese, que seria no caso de estar definida em lei ou regulamento, ou contrato, convênio ou ajuste. Então, seriam basicamente essas 5 situações, Definida em lei, contrato, convênio, ajuste ou regulamento, certo? E ainda deveria ter o caráter de público, ou deveria ser dada a publicidade quando acontecer uma dessas situações aqui. Então, nós vimos ainda na aula anterior essa questão, do inciso 1º, mas ficou faltando o inciso 2º, que é a segunda hipótese em relação a obrigações ou responsabilidades passadas pela União à Hemobras. A segunda hipótese vai ser quando tiver seu custo e receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Nós sabemos que todas as empresas, em geral, elas possuem um plano contábil, que é onde é especificado, todas as suas contas, todos os seus orçamentos, seus gastos. Então, nesse caso, no caso da União, ela, quando se for passado, responsabilidades ou obrigações de cunho financeiro, deverá estar dentro, discriminado, o custo e as receitas discriminados. Esse discriminado aqui tem a ver de forma detalhada, deve estar de forma detalhada, de forma explícita, de forma bem explicada, e também deve estar divulgado de forma transparente. Transparente aí se trata ou se refere a algo que não deixe nenhuma dúvida, certo? Então, nessas situações é que a Hemobras, ela pode,
né, se obrigar em determinada situação financeira ou econômica. Muito bem, dito isto, nós vamos a algumas observações ainda dentro deste artigo 7º, né? Só que agora no parágrafo único. Veja que o parágrafo único ele traz outras disposições a respeito dessa questão de obrigações e responsabilidades que são contraídas pela Inmobras, passadas pela União, ok? Então, a observação é a seguinte: para fins de atendimento ao inciso 2º do CAPT, né, a administração da Inmobras deverá. Então, aí a gente deve estar bem atento agora a essas disposições que o artigo 7, o parágrafo único do artigo 7º, ele vai trazer, né? Quais são as questões que deve estar atento, né? Primeiro, evidenciar as obrigações ou responsabilidades assumidas em notas explicativas específicas, certo? Então, veja, não basta apenas ter, né, a ideia de algo transparente, de algo público, mas deve estar inserido, né, evidenciado, como diz o verbo, né, do artigo, em notas explicativas específicas, certo? Das demonstrações contábeis de encerramento do exercício, né? Exercício, né, muitas vezes aparece, e aí, para quem ainda não tem muito contato com lei, é bom explicar isso. Exercício nas leis geralmente, né, diz respeito ao ano, né, ao período anual, certo? Então, nesse caso aqui, quando diz encerramento do exercício, está se referindo ao encerramento do ano, né, daquele período de 12 meses, onde houve ali um orçamento destinado para aquele período. Ok, então deve-se ter ali notas explicativas acerca daquele exercício. Letra B, deve também descrevê-las em tópico específico do relatório da administração. Nós sabemos que toda a administração, após encerradas as suas atividades do exercício, né, do ano, né, eles fazem um relatório, né? Aquele relatório falando acerca das atividades, dos gastos, dos custos, de tudo ali que foi, das aquisições, né? Tudo aquilo que foi feito durante aquele ano, ok? Então, nesse caso aqui, no relatório deve estar também especificado, né, que foi feito determinada obrigação, foi contraída determinada obrigação de caráter financeiro com a União, certo, gente? Então, essa é a primeira observação. Coloquei aqui 3 observações, além desses 2 incisos que nós vimos aí, para depois condensar em um tópico só, em um bloco só. Vamos lá, observação 2, né? A observação 2 diz respeito ao artigo 8º, né, do Estatuto da Inmobras. O artigo 8º vai dizer o seguinte: quando orientada pela União nos termos do caput do artigo 7º, a Inmobras somente assumirá obrigações, e aí preste atenção nessas expressões que estão aqui em negrito, certo? Somente assumirá obrigações ou responsabilidades que se adequem ao disposto nos incisos 1º e 2º do artigo 7º, sendo que nesta hipótese a União compensará, mais uma vez aqui em negrito, certo? Compensará a cada exercício social a Inmobras pela diferença entre as condições do mercado e o resultado operacional ou retorno econômico da obrigação assumida, desde que a compensação, né, grave bem essa palavrinha aqui, compensação, certo? Não esteja ocorrendo por outros meios. O que é que eu tenho que gravar aqui, né? Eu tenho que gravar aqui, quando acontecer, né, ou se for acontecer de a Inmobras estar sujeita a determinada obrigação ou responsabilidade financeira pela União, estas só acontecerão se
a União se comprometer em compensar, de certa forma, a Hemobras, certo? Então, o que é que eu tenho que aprender aqui? Que deverá existir, né, aliás, uma forma de compensação financeira por aquilo que foi aquela obrigação, aquela responsabilidade que foi contraída, certo? Não temos muitos exemplos na prática, mas eu acredito que deu para entender o que é que o artigo aqui está querendo passar para nós. Muito bem, a observação 3 é a respeito do artigo 9º. Né? O artigo 9º vai dizer o exercício das prerrogativas de que tratam os artigos 7º e 8º, veja, remetendo ao 7º e 8º, será objeto da carta anual. Então, mais uma vez aqui, eu tenho em negrito essa expressão. Né? O que é que eu preciso saber aqui? Que tudo o que foi falado anteriormente vai ser objeto, ou seja, vai estar, né, inserido na chamada carta anual. Né? Subscrita, né, pelos membros do Conselho de Administração, prevista no artigo 13, inciso 1º do Decreto 8945 de 2016, ok? Que nesse caso é o artigo que regulamenta a Lei 13.303, que é a Lei das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Certo, gente? Então, mas o que será a carta anual? Né? O que deve ser uma carta anual? Então, eu já coloquei aqui, trouxe um rápido conceito sobre carta anual, para quem não sabe, né? No artigo 8º do inciso 1º, 3º e 8º, exige a elaboração, né, da Lei 13.303, né, exige a elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, na qual deverá conter. Então, veja, a carta anual é uma carta, né, onde deverá conter todos esses requisitos aqui, essas informações que agora eu vou ler, certo? Primeiro, a explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas por empresa pública, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional, que justificou a autorização para a sua criação, com definição clara dos recursos, né, a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros de consecução desses objetivos e capacidade de continuidade em exercícios futuros. Então, como o próprio nome já diz, carta anual vai ser uma carta, né, onde vai estar ali especificado os objetivos, né, da empresa, né, com as finalidades, com a previsão de custos, né, como nós vemos aqui, né, também definindo os recursos empregados, né, econômicos e financeiros, e também os impactos que aqueles recursos podem trazer. Então, isso é a carta anual. Então, voltando ao assunto anterior, né, ao artigo, inciso anterior, se eu sou Hemobras e eu assumo uma obrigação com a União ou uma responsabilidade com a União, eu tenho que especificar que eu assumi naquele ano determinada obrigação financeira, certo? Especificar na carta anual. E essa carta, como diz aqui, né, e também pode ser questão de prova, ela será assinada, será subscrita pelos membros do Conselho da Administração. Cuidado que isso também pode ser uma pegadinha, né? Em vez de Conselho da Administração, eu posso colocar outro órgão, né, que compõe a administração, e aí pode ser uma pegadinha e induzir a pessoa a errar, ok? Então, para condensar melhor todas essas informações que nós acabamos de ver, nós podemos resumir que, a respeito das obrigações ou responsabilidades repassadas pela União, o que é que eu tenho que me ater? Né? Ou o que é que a Hemobras, no caso, né, que é ela que vai se obrigar com essas obrigações ou responsabilidades. Então, no caso aqui, é a Hemobras.
que é que ela tem que se ater? Que tem que ter notas explicativas específicas, certo? Também tem que ter um tópico específico no relatório da administração, falando sobre aquela obrigação ou responsabilidade. Também tem que ter, deve haver, né, uma compensação a cada exercício social. Veja que aqui, né, mais uma vez, exercício social diz respeito ao ano, ao período anual, ao período de 12 meses, que nas leis costumam ser chamados de exercício social. Pela diferença entre condições de mercado e o resultado operacional ou retorno econômico da obrigação assumida, certo? Então, é importante isso. E por último, a carta anual, né? Então, são aqui 4 informações que eu devo ter em relação a esse tópico das obrigações e responsabilidades da União. Muito bem. Terminamos esse assunto, vamos para a Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral, né, o nome Assembleia, o próprio nome Assembleia, diz respeito a uma reunião, né? Reunião, nesse caso, reunião geral. Então, nós começamos esse assunto a partir do artigo 14, e aí nós vamos lendo e também já explicando o artigo 14 desse tópico Assembleia Geral. O que nós vamos ver no artigo 14 é sobre a caracterização da Assembleia Geral, né? Aí, especificamente, organização, né? Trata da organização, ou seja, como a Assembleia Geral ela vai ser organizada. No caso do artigo 14, vai ser organizada ordinariamente, né? Ordinariamente aí significa que é aquela reunião obrigatória, né? Que sabe-se que todo ano vai acontecer. Ao contrário de extraordinariamente, que é uma reunião que ninguém espera acontecer, que é uma reunião de urgência, né? Então, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social. Mais uma vez, gente, exercício social. Tá lembrado, né? Se refere ao ano, né? Terminou o ano, né? Então, depois dos 4 primeiros meses, né, seguinte ao encerramento do ano, então vai ser marcada, né, vai acontecer a Assembleia Geral, ok? Então, gravar sempre em relação a números, né, a períodos, porque nós iremos ter aqui, provavelmente, alguma questão de prova que pode jogar outros números aí, outras hipóteses, e aí você pode se complicar, ok? Outra coisa é em relação à composição, a composição da reunião. Quem é que compõe a reunião, né? A composição é, primeiro, pela União, lembrando que isso aqui está no artigo 15, pela União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, certo? Então, quem compõe a reunião, a Assembleia Geral, é a União, ok? Muito bem. Agora, quem dirige é diferente, né? Cuidado para não confundir. Quem compõe é quem faz parte, né? E quem dirige é aquele que preside, que vai estar ali trazendo, falando, dando oportunidades, né? Ali, enfim, dirigindo, né, a reunião. Quem dirige, né? Então, o parágrafo 1 vai dizer que serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração da Hemobras ou pelo substituto que esse vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral, certo? Então, presidente do Conselho de Administração da Hemobras. Caso esse presidente não possa comparecer, então vai ser o seu substituto, certo? Esse substituto vai ser designado pelo secretário, né, da Assembleia Geral, ok? Dando continuidade, agora, em relação à convocação, né, para a Assembleia Geral, para a reunião, né? Quem vai convocar, né? Quem é que convoca? Quem é que tem essa competência de convocar? Artigo 16 vai dizer que é o presidente do Conselho de Administração ou pelo seu substituto, que esse vier designar, respeitados os prazos previstos na legislação, certo? Então, a resposta é
presidente do Conselho de Administração mais uma vez. Agora, da instalação e da deliberação, né? Deliberação diz respeito à discussão, a debate, certo? Então, o artigo 17 vai dizer que a Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com a presença do representante da União e do presidente do Conselho de Administração ou pelo seu substituto, ok? Então essa é a resposta. Agora, acerca do quórum, né? Nós sabemos que nessa reuniões, geralmente existem votações, né, sobre diversas pautas ali internas. Então, é necessário um quórum para que aconteça aquela reunião, né? Aí, o parágrafo primeiro é quem fica encarregado de tratar sobre esse quórum. O parágrafo primeiro do artigo 17. Observado o quórum qualificado previsto em lei para a deliberação de determinadas matérias, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria do capital votante. Então, qual é o quórum, gente, para as reuniões da Hemobras? Maioria do capital votante. Ah, professor, qual é essa maioria do capital votante? Eu não estou entendendo. É a maioria do capital votante. Você só precisa saber que a maioria do capital votante é o quórum que vai ali, que vai exercer, que vai constituir o quórum para a votação ou para a deliberação das reuniões. Certo, gente? Muito bem. Ainda diz aqui, né, que serão registradas na ata, que podem ser lavradas de forma sumária, né? Só um detalhezinho. Do objeto da reunião, né? O objeto diz respeito ao que vai ser tratado, ao que vai ser falado na reunião, né? Então, nós temos aqui o parágrafo 2º, previsto nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia. Então, a regra é que o Estatuto ele não traz, falando, é claro, né, sobre o assunto das reuniões. Mas, cada reunião, assim que ela é marcada, é ali publicado um edital de convocação, né, convocando os membros para uma reunião, e no próprio edital estará ali o assunto a ser debatido ou a ser votado, ok? Então, pergunta, onde fica, né, qual é o objeto da reunião, onde fica o objeto da reunião no edital de convocação. Vedação, né, nós temos uma vedação aqui, que eu até sublinhei, que não se admite inclusão de assuntos diferentes, né, ou assuntos gerais que não tenham a ver com o objeto da reunião que está no edital de convocação, certo? Então, é vedado assuntos gerais. Agora, das competências da Assembleia Geral. As competências da Assembleia Geral, nós temos no artigo 18, né, do Estatuto. Primeiro é alienação, né, que tem a ver com negociação, no todo ou em parte de ações do seu capital social ou de suas controladas, certo? Então, alienação aí tem a ver com negociação do seu, no caso aqui, do seu capital, de ações do seu capital social. Alienação também de bens imóveis diretamente vinculados à prestação e de serviços e à constituição de ônus reais sobre eles, certo? Então, mais uma vez, negociação de imóveis. E aqui nós finalizamos a aula número 3, né? E daqui a pouco nós iremos dar continuidade à aula de número 4. Até lá!